Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse vídeo. E se você clicou aqui, é porque Deus tem uma palavra para sua vida. Quantas vezes nós nos pegamos no momento de sofrimento, no momento que estamos parados, no momento que parece que aquele é o nosso destino e que nada mais vai mudar, ou que tudo acabou. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por esses momentos. Ou quantas pessoas estão passando por esse momento de sofrimento, né? E a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, sobre Bartimeu. E vieram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse calado, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma palavra muito maravilhosa. Quantas vezes nós estamos na mesma situação que Bartimeu estava ali, assentado, na beira do caminho ali, mendigando, cego, sem esperança e sem nada de esperança para a sua vida, sem um destino para a sua vida, parado, cego, como se tudo fosse acabar ali, sabe? E eu sei que às vezes você pode estar passando esse momento, mas eu quero te dizer que seu sofrimento, ele tem uma data para acabar. Eu creio nisso. E eu sei que você também crê, senão você não estava assistindo esse vídeo. E ali naquele momento, Bartimeu, ele está ali assentado, mendigando, e ele ouve falar de Jesus. É algo muito maravilhoso. Ele ouve falar de Jesus. E naquele momento que ele ouve falar de Jesus, ele começa a clamar para que Jesus tivesse misericórdia da vida dele. Te falar, não é qualquer pessoa que está passando pela sua vida. Naquele momento que Jesus estava passando ali, não era qualquer pessoa que estava acompanhado de uma multidão. Não era qualquer, nos dias de hoje, poderia se dizer, não era qualquer pastor, não era qualquer profeta, não era qualquer pessoa, era Jesus de Nazaré que estava passando naquele momento. Da mesma forma que Jesus estava passando ali, na vida de Bartimeu, naquele momento em que ele passava, que ele ouviu falar de Jesus, Jesus está passando hoje na sua vida. Neste momento que você está assistindo esse vídeo, Jesus, ele quer falar com você. É isso que nós temos que entender na nossa vida, na nossa caminhada. Nós não estamos nos relacionando com qualquer pessoa. Nós não estamos clamando ajuda de qualquer pessoa, de um ser humano qualquer. Nós temos que clamar pela ajuda de Jesus de Nazaré. Só ele pode realizar o milagre. E Bartimeu, ele começou a acreditar nisso. Se ele estava clamando com tanta convicção, ele teve fé que Jesus poderia mudar a história dele. E eu quero que neste momento você tenha fé e creia que Jesus, ele pode mudar toda a sua história. Não é porque você está parado em um lugar de sofrimento que acabou tudo para você. Não é só porque você está nesse lugar de escuridão, parado, que as coisas acabaram para você. Não, Jesus, ele tem uma história para sua vida, assim como ele teve para a vida de Bartimeu. Naquele dia a vida dele mudaria, porque ele começou a clamar. Então, que nesse momento nós venhamos cada dia mais clamar ao nome de Jesus, clamar a presença de Jesus. Em todos os momentos, ele está na nossa vida. Naquele momento ele estava passando ali e Bartimeu ouviu falar que era Jesus de Nazaré, mas Jesus, ele está aqui na nossa vida o tempo inteiro. Jesus, ele está disponível para nós o tempo inteiro. Olha quão lindo é a presença de Jesus. Antes, muitos não tinham esse privilégio que nós temos hoje de a qualquer momento clamar pela presença dele. Nós temos essa oportunidade todos os dias de clamar pela presença dele, de clamar por ele, porque não é só uma vez ou outra que ele vai passar assim, pela nossa vida, não. Ele está em todos os momentos, em todos os lugares, está te ouvindo. Então comece a clamar ao nome dele, ele vai parar para te atender. Naquele momento as pessoas começaram a se incomodar com o clamor dele, começaram a falar para ele ficar calado, parado. Mas se ele tivesse dado ouvido para as pessoas,
ele não teria recebido o seu milagre, a sua cura. Comece a dar ouvido para o que Jesus tem para a sua vida. Comece a clamar pelo seu milagre. Mesmo que você esteja nessa situação, nesse lugar parado, nesse lugar preso, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar que parece que não tem saída mais, é nesse momento que você precisa clamar. Ah, mas fulano, ciclano, tá falando da minha vida. Pessoas estão comentando de mim. Pessoas querem que eu pare. Pessoas querem ver minha derrota. As pessoas estão se incomodando comigo. Jesus, ele para só para te ouvir. Jesus, ele para só para ouvir o seu clamor. Ele para o barulho da multidão para atender o pedido de Bartimeu. Poderia ser considerado naquela época uma pessoa qualquer, um mendigo. Estava mendigando ali. Começou a clamar. Jesus, ele mostra que ele não tem acepção de pessoas. Jesus, ele mostra que ele não tem preferidos. Jesus, ele mostra que se você clamar, ele irá escutar, ele irá te ouvir. Jesus, ele mostra que ele está esperando apenas o seu clamor. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer o que você não pode oferecer para ele quer apenas o seu clamor, a sua atenção. Então, pare de dar ouvidos porque as pessoas vão falar da sua vida. Pare de dar ouvidos para os julgamentos das pessoas, para o que as pessoas têm para falar de você e comece a clamar o nome de Jesus. Porque ele tem a resposta que você precisa. E Bartimeu, quando viu que aquelas pessoas começaram a querer que ele parasse de falar, de clamar, aí mesmo que ele clamou mais alto ainda. Ou seja, ele tinha convicção que se Jesus desse a atenção para ele, parasse, ele ia conseguir a cura, um milagre, a história dele seria mudada. Então deixa eu te falar, Jesus, ele tem poder para isso. Nós não estamos falando, como eu disse no início, de qualquer pessoa, nós estamos falando de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra e sobre a sua vida. Basta você clamar, porque ele precisa de um passo seu, de uma decisão sua, para poder fazer o milagre. Bartimeu não ouviu Jesus passar e só pensou, vou clamar. Bartimeu não ouviu Jesus passar e ficou lá sentado do mesmo jeito, mesmo sendo cego, mesmo mendigando, mesmo estando numa situação de sofrimento, mesmo estando numa situação que muitos poderiam olhar para ele e falar, esse daí não vai valer de nada. Mas ele falou, eu vou clamar. E quando as pessoas falaram, para de clamar, ele falou, eu vou clamar mais alto ainda. E ele começou a clamar mais alto ainda. Então clame mais alto ainda. Peça mais alto ainda. Chore mais alto ainda. E sabe o que aconteceu? Jesus falou, o que queres que eu te faça? E hoje Jesus está te perguntando, o que você quer que ele faça na sua vida? Jesus parou para te ouvir. Jesus parou para te ouvir hoje. Clame e ele vai parar para te ouvir. O que queres que eu te faça? E Bartimeu falou, eu quero a cura. Eu quero o milagre. E é essa palavra que o Senhor tem para você. Clame, clame, clame que eu estou parando para te escutar. Apenas clame, porque esse sofrimento tem data para acabar. E Ele está te esperando clamar, tomar essa decisão de sair desse lugar. E ele, Bartimeu, foi curado e saiu enxergando, porque a fé dele foi maior do que as pessoas que estavam julgando, que estavam falando para ele ficar calado, maior do que todas essas outras coisas. E através disso o milagre foi realizado na vida dele. E é isso que Jesus tem para sua vida, grandes planos, grandes propósitos e grandes milagres. Então apenas clame ao nome dele. Se você assistiu até aqui esse vídeo, curte, comenta, compartilha e segue aqui para mais vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, assim como shorts também, que vocês possam assistir, gostar. E um beijo até o próximo vídeo, que essa palavra tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo continue ministrando e medite nessa palavra na sua casa. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.